Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Eita Glória começa aqui em Cascavel mais uma noite. Nós estamos hoje, dia 10, 8 horas da noite aqui em Cascavel. E queremos já agradecer, pedindo permissão para entrar na tua casa aí, para estar falando contigo um pouquinho sobre um tema bem polêmico, um tema que a gente já vem falando, né? A gente já vem conversando sobre esse tema, né, com o nosso convidado aqui, que é os segredos, né? Os segredos do Apocalipse. Claro que a gente não vai falar só dos segredos, a gente vai discorrer um pouquinho do assunto do livro de Apocalipse. Quais são suas dúvidas? Quais são as minhas dúvidas? Como entender o Apocalipse, né? Porque como um livro complexo, para quem começa a estudar, e um livro que é a autorrevelação dos outros livros. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais, novamente aqui com o Rogério Buzzi. Boa noite. Muito boa noite, Cleber, muito boa noite a todos que nos ouvem. Então, vamos aqui fazer aquela chamadinha, né, para que você... não sei se está aqui, Márcio, está aqui? Clica aqui, ó. Agora a gente tem um clica aqui, que você compartilha, curte. A gente está atualizando ali. O Márcio quero agradecer o Márcio aí, boa noite pro Márcio também, Deus abençoe a vida dele. E quero que você curte e compartilha. E manda esse link para aquele que tem dúvida, que fala que o Apocalipse é só mistério. Né? Então, o Apocalipse não é só mistério, né? E outra coisa, uma coisa que eu aprendi já e venho falando para todos que eu encontro. Apocalipse é para os da igreja. É uma revelação para os da igreja. Não é isso, Rogério? Com certeza. Não por acaso a introdução ao Apocalipse é duas vezes, né? Quando Deus fala uma vez algo é importante, quando fala duas é extremamente importante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo de novo. Servo de novo. É para quem quer obedecer, não só para a igreja dele, mas para quem quer obedecê-lo, é que o Apocalipse vai se abrir. Que legal, que bacana. Então, é para aqueles da igreja. Mas, eu não sou da igreja, mas quero conhecer. Com certeza você vai hoje e nós vamos fazer alguns outros estudos em cima de Apocalipse. E quem vai estar nos conduzindo isso aí vai ser o Rogério. Porque nada mais, nada menos que uma pessoa que é experta nisso, né? Tem estudos, tem a sua página. Rogério, fala para mim um pouquinho lá do teu site ali, faz o teu Meu merchandise. Teu merchan, que fala, né? É o merchan? É isso aí. Na verdade, nós temos hoje, né, Cleberson, pela graça de Deus, nós temos um canal no YouTube que se chama A Verdade sobre o Fim. Sim. E a nossa ideia é cumprir exatamente esse propósito, né? Hoje, quando se fala do fim, quando se fala, inclusive, um profeta muito famoso no mundo, que é Nostradamus, né? Fala-se muito do fim, as pedras maias, incas, etc. Então, hoje está pululando muita coisa sobre profecia, mas absolutamente nada se compara à profecia bíblica. Certo. Então nós temos, né, um compromisso, entendemos que temos um compromisso que é mostrar a verdade sobre o fim. Né? E isso é uma coisa tão impressionante hoje, nesse nosso meio, que Jesus falou do fim, né? João falou do fim, Daniel falou do fim, Daniel nem só falou do fim do tempo do fim, inclusive. Tempo do fim, né? E então nós temos o canal do YouTube, onde nós nos focamos, né, nessas mensagens mais escatológicas, proféticas. Nós temos uma página no Facebook, onde essas mesmas matérias estão por escrito. E nós temos também o site, onde a gente disponibiliza livros que tratam do assunto também. Né? Que legal. Você que está interessado, então, saber um pouquinho mais, busca lá. Rogério Buzzi, Buzzi, né? Na verdade, mas eu não tenho um canal próprio com o meu nome. Eu uso A Verdade sobre o Fim. A Verdade sobre o Fim. Então você procura lá, você vai encontrar, se eu não me engano, tem em alguns outros, o pessoal que está no chat ali pode escrever também, o Márcio pode escrever ali, o pessoal clica ali e acha facinho. Hoje em dia está tão fácil achar na internet essas coisas, né? Que é só um clique, como diz o outro, né? Então é facinho achar ali, compartilha, vai lá, estuda um pouquinho, porque quanto mais sábio você é, menos enganado será. Com certeza. Né? Então, vamos começar aqui. O que nós temos hoje, Rogério, ali? Nós falamos um pouco sobre algumas coisas no outro programa, sobre chip, aquelas coisas, aí a gente já explicou. A gente começou falando lá no final
no finalzinho, falou sobre a questão do sábado, né? Que o sábado era o sinal de Deus contra a marca da besta, que é sinal né? da autoridade O que você acha interessante nós frisarmos aí, e eu vou deixar você à vontade, frisar, para que a gente possa começar a introduzir esse livro de Apocalipse aí, para o pessoal que está ouvindo aí, para não ficar assim, eu pergunto aqui, vai e volta. Como é que você acha melhor aí? Vamos lá. Veja, Cleberson, pela graça de Deus, o Apocalipse é um livro tão fantástico, mas tão fantástico, que a nossa dificuldade hoje, ela é em escolher o quê. Ah, sim. Entende? Entendi. Por quê? É como um buffet fantástico, porque a pessoa diz assim, mas eu não entendo nada do Apocalipse, né? Daqui a pouco a ideia que ele tem é uma mesa vazia, sem nada. Mas quando você começa a estudar de verdade o Apocalipse, ele se torna uma mesa tão farta, mas tão farta, que a tua dificuldade não é falar sobre ele. A tua dificuldade é escolher o que falar. Isso. De tanta coisa que tem, né? Então, assim, eu vou me permitir hoje, Cleberson, colocar algo para que as pessoas entendam como o Apocalipse pode ser simples, como ele pode ser simples, sim, e ao mesmo tempo como ele é interessante. Legal. Né? Me permitiria colocar isso. E para isso eu queria... mas é que é importante, Cleberson, que as pessoas entendam o seguinte. Hoje é um fato que o cristianismo se divide. Se nós formos dividir o cristianismo hoje, ou pseudo-cristianismo, como queiram chamar, se nós fôssemos dividir em duas classes, nós vamos ter duas classes especificamente assim. Uma classe que, embora cristã, e vamos ser muito franco aqui, como sempre, a gente tem que ser franco, claro, Jesus foi muito franco. Certeza. Nós temos uma classe que, ainda que pense que serve ao Senhor, é idólatra. Por quê? Porque Deus deu 10 mandamentos básicos, que seriam um muro de proteção para o seu povo, e nesses 10 mandamentos, o Senhor ele pauta aqueles que são dele. Então, você comentou, por exemplo, do sábado. Ele diz claramente, o sábado é um sinal entre mim e vocês. Então não adianta. Se hoje, por exemplo, acontecesse o que aconteceu na época de Moisés, e vai acontecer algo muito similar, vai acontecer. Apocalipse 9, Apocalipse 8. Mas assim, se hoje fosse acontecer, veja, o anjo, né, destruidor, que tirou a vida dos primogênitos ali, ele não procurava lá nenhuma outra coisa a não ser aquilo que Deus ordenou. Uhum. O anjo procurava um sinal na porta. Sinal. Esse era o termo. Sinal. Uhum. A Bíblia, quando ela te fala sobre algo, você não tem erro se você permitir que ela te oriente. Então, por exemplo, peraí, lá, o que houve lá? Lá houve que o anjo procurava um sinal na porta. Tivesse o sinal do sangue, ele não entrava, nos umbrais, né? E é curioso, porque era colocado nos umbrais e nas laterais. Era exatamente a marca da cruz, exatamente como Cristo morreria como cordeiro, né? Ele procurava aquele sinal. É curioso notar que ali, veja, imagine que o sujeito fosse um excelente cristão, sabe? Um cara que não roubava, não matava, nada, se ele fosse um cara exemplar, mas não tivesse o sinal, estava morto o primogênito. Porque o anjo estava procurando... O anjo não estava procurando ver quem é melhor, quem é... Não. Havia um sinal dado. Novamente vai se repetir. Há um sinal hoje que marca o povo de Deus. E foi Deus quem disse, sábado, sinal eterno entre Deus e seu povo. Então ele tem um sinal. O anjo não vai procurar outro sinal. Não vai procurar, ele vai procurar o sinal que Deus disse. O meu sinal é o sábado. Tá? E é importante frisar isso, porque isso tem tudo a ver com o Apocalipse. Você quer ver? Me permita, só para as pessoas... Porque é bom que as pessoas tenham isso, porque dizem, poxa, só fala do sábado. Não. Na verdade, nós falamos aquilo que é preciso falar. É preciso, né, colocar a verdade presente. Veja, o Apocalipse é destinado aos servos, certo? Servo. Não diz filho, não diz... Não, servo. Agora, olha que curioso o que nós vamos encontrar no livro de Isaías. Tá? Isaías, que aparentemente, né, você diria, olha Deus classificando o que é um servo, porque assim, eu conheço, de novo, né, essa coisa, veja, eu conheço gente que se auto-intitula apóstolo, eu conheço gente que se auto-intitula bispo, eu conheço gente que se auto-intitula pontífice, e pontífice é Cristo, porque é a única ponte entre o céu e a terra, né? Então você conhece gente que assume título para si o tempo todo. Não é nem título de servo. O título dele está acima de servo. Ele é líder, ele é bom. Mas são títulos que o céu não reconhece. O céu não reconhece.
Por que o céu não reconhece essas auto-intitulações? Porque Deus é quem determina o básico do básico. Por exemplo, Cristo. Cristo é filho de Deus, legítimo, não como nós, que somos adotados. Ele é o filho legítimo de Deus, saído do seio do Pai. Né? Então, Cristo, como filho legítimo do Pai, se fez servo. Veja, por quê? Porque na matemática celestial, o servo está acima do filho. Veja, tanto é verdade que diz, por isso Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Por quê? Porque ele mesmo sendo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Sim. Então, Cristo sendo filho, se humilha e se faz servo. E por isso ele foi ainda mais honrado pelo Pai. Olha que interessante. Tá? Então você diz assim, né, eu já vi muita gente que vai orar e diz assim, eu na qualidade de teu filho. Que qualidade de teu filho? O único mérito é de Deus se você é um filho. Entende? Mas o céu espera que você passe a ser um servo. E como é que o céu classifica um servo? É o céu quem diz se é servo ou não é. E tem uma regra simples, está aqui em Isaías, olha só. Vamos ler? Diz assim, ó. Porque assim, Isaías 55, 4 a 7. Né? Isaías 55, 4 a 7. Olha que interessante, bem simples, né? Porque assim diz o Senhor, então não é o homem, é Deus. Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que era a classe mais... Esse aí, né? Porque na época, um filho era tudo. Tanto que você vê toda a história, né, de Rebeca, de todas as servas do Senhor, que não tinham filhos, elas queriam morrer. Certo? Mas há uma lição fantástica em cima disso também, que não é o caso agora. Mas olha só. Então o eunuco olhava para o eunuco, esse aí é resto de resto. Não vale nada. Olha só. Aí ele vai exatamente naquele que era considerado um nada. Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada. O sábado agrada ao Senhor. Qualquer um que guarde o sábado agrada ao Senhor. E abraçam o meu concerto. Que concerto é esse? Esse não é o concerto feito com base no sangue. Esse é o concerto feito com base no Sinai. Quando ele dá a lei, diz assim, todos aqueles que guardarem a minha lei, né, serão considerados sábios. Sim. E a gente vai ver isso de novo. Esse povo só é gente sábia e entendida. Ele mesmo diz, o povo dirá deles, os que guardam a sua lei. Agora, olha só. Escolhe aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro nos meus muros um lugar e um nome. Veja, aqui não está falando do átrio. Porque a maioria dos salvos vai morar no átrio. Olha o ladrão na cruz. Né? Sim. As pessoas não leem com cuidado o que Deus diz. Veja, o ladrão na cruz diz, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Sim. O ladrão perde o reino. Ele não tinha luz sobre isso, obviamente. Sim. Reino. E Jesus diz claramente para ele, na verdade te digo. Ele não diz sim, tá bom. Não. Ele diz, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo chama o paraíso de terceiro céu. É curioso, Cleberson, quando você vê essas minúcias, porque se eu digo para você assim, Cleberson, não é verdade que você tem 45 anos? Um exemplo hipotético. Quando você vai me corrigir, você diria, Rogério, na verdade, entende? Na verdade, não é 45. Ok? É o que Jesus fez. Entendi. Veja, Jesus não disse sim, ele disse não, na verdade, ou seja, há uma correção ali, entende? E, obviamente, uma correção feita com amor, mas uma correção, claro, uma correção. Bom, agora olha só. 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Como? Deste modo. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Então, quem é que o céu chama de servo? Os que guardam o sábado. E por quê? Por que o sábado? Por que não o restante? Porque, curiosamente, pare para observar como Deus é fantástico quando a gente fala de profecia. Você pode, veja, chegue para qualquer cristão hoje, qualquer, escolha. Diga assim, escuta, cristão, não estou falando de quem não tem a mínima luz, estou falando de cristão de verdade. Certo. Chega para ele e diz assim, escuta, honra teu pai e tua mãe. Você concorda com esse mandamento? Concordo. Não furtarás. Você concorda com isso? Concordo.
Né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo na casa. Concordo. Você vai ver que ele concorda com tudo. Até você chegar onde? No quarto. No quarto mandamento. Chegou no sábado, deu problema. Por quê? Porque o inimigo sabe. O inimigo sabe, porque ele lê a Bíblia, ele não é como a maioria dos pseudo-cristãos, ele lê a Bíblia e ele sabe o que diz Tiago. Tiago diz, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça, num só ponto, transgrediu todos. O diabo sabe, se transgrediu, é um muro de proteção. Veja, você faz um muro em volta da tua casa e deixa um portão aberto, deixa a coluna aberta, não adiantou nada. O sábado é essa porta aberta por onde o inimigo está entrando, entende? Então, veja que ele classifica os servos por os que guardam o sábado, porque é o ponto de ruptura hoje. Sim. É exatamente o ponto de ruptura. E você lê isso aqui, Isaías está falando de forma profética. É só ler. Sim. Ele não diz que guardam, guardarem. Veja, futuro. Sim. Certo? Então, veja, eu só queria deixar esse ponto assim bem específico. Bem claro, né? Tá bem claro. Para a gente poder conseguir. Claro, porque se a pessoa não entende que ela está num degrau, certo? Num degrau. E o grau acima dela, para ela subir, está escrito sábado. Ela diz, não, aqui eu não vou. Ela vai ficar ali. Você entende? Ela vai ficar ali. E não vai acontecer a outra promessa que é dada em Isaías. Entende? Você tem que... Olha só. 13. Olha só que interessante. Isaías também. Isaías 58, 13 agora. Um pouquinho para frente. Né? Ele diz assim, ó. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Então, a quem pertence o sábado? Senhor. A Deus. Deus. Meu santo dia, ele diz. Não é teu. Meu santo dia. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo já fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, olha aqui a promessa agora. Então te deleitarás no Senhor e, aqui profecia, ó, te farei cavalgar sobre as alturas da terra. O que é cavalgar sobre as alturas da terra? É você ter uma visão que a maioria não tem. Sim. É o espírito profético. Esse é cavalgar sobre as alturas da terra. É como se Deus agora te levanta e você tem uma visão panorâmica da terra inteira. Sim. Porque quando Deus fala das profecias, ele fala, né? Eia, desçamos e vejamos o que está acontecendo. Isso é para nós entender. Sim. Esse desçamos e vejamos é quando Deus, né, usa da sua onisciência, né, para poder, né, não ver, porque ele já está vendo, Sim. mas poder mostrar para nós, né, como isso é visto. Então, te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É curioso que a herança de Jacó, né, porque a pessoa pensa assim, peraí, mas a herança é de Cristo, não é de Jacó. Mas por que a herança de Jacó? Porque o livro de Apocalipse vai apresentar os 144 mil como vindo das tribos de Jacó. Como os filhos de Jacó. Então, a herança de Jacó é prometida para uma classe especial, uma classe que nós vamos conhecer como os 144 mil. Então, veja, é, digamos assim, o suprassumo daquilo que a terra vai produzir. São as primícias que serão oferecidas por Cristo ao seu Pai. Tá? Então, quando a gente vê, né, por exemplo, o sábado sob esse prisma, sobre a importância do sábado, entende? Nesse contexto, que é, obviamente, uma doutrina, que é esse degrau que você precisa subir, aí sim o Apocalipse se abre diante de você. Por quê? Porque aí o céu, e não o homem, né, te intitula como servo. Você entende? Por quê? É só pensar um pouquinho. Assim como o anjo, na época de Moisés, procurava especificamente as casas que não tinham a marca, porque o que tinha o sinal, ele passava. Ele passava batido e... Passava. Assim também hoje, o anjo não é como nós. Os anjos de Deus, né, eles são extremamente fiéis. Então, por exemplo, né, qual é a ordem que sai para o anjo Gabriel aqui? Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem... E pelo seu anjo as notificou que as enviou a João, seu servo. Então, peraí. O anjo é notificado, diz, ó, vai lá e procura. Quem? Servos, e dê a eles a luz do Apocalipse. É assim que acontece, entende? Essa hierarquia fantástica do céu, ela é tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Veja, essa hierarquia não quebra, nunca vai ser quebrada, né? Do pai para o filho, do filho para o anjo, do anjo para o mensageiro, que é João nesse caso, do mensageiro para nós.
Quando você ora, é a mesma coisa. Mesma coisa. Escalonado, né? De você para o anjo, porque é o anjo que leva, você não ora para o anjo, mas é o anjo que leva. É o anjo que leva. A escada de Jacó, o anjo leva, entrega para Cristo, não entrega para o Pai. Ele entrega para Cristo. Cristo purifica essa tua oração, porque ela não pode chegar ao Pai sem passar por ele, por isso ele é o intercessor. Certo. E o Filho agora apresenta essa oração ao Pai. Por isso que ele é o advogado, que é alguma... Perfeito. Né? Intercessor, né? Até o Pai. E aí você entende, por exemplo, Romanos, que muita gente tem dificuldade, né? Porque diz assim, mas peraí, mas é confuso, porque né, diz aqui, também o Espírito intercede sobre maneira... Com gemidos, mas peraí, quem intercede é Cristo. Isso. A diferença é que Cristo intercede em pessoa, o Espírito intercede em você. Isso. Você não sabe orar. Tanto que ele diz, porque não sabeis orar como convém. Então o Espírito atua dentro de você, e aí você está orando e acha que sabe fazer uma boa oração. Não, é porque o Espírito está evocando, e aí sim sai, e mesmo assim ela sai poluída, porque ela passa por um conduto pecaminoso, que somos nós, ela tem que ir para Cristo. O anjo leva até Cristo, a fumaça, o incenso e tal. Certo. Chega para Cristo, Cristo apresenta ao Pai, agora perfeita. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. É isso que eu ia falar, porque a gente ora em nome de Jesus. Claro. Não tem, a maioria das orações a maioria não, no nome de Jesus. É o sangue de Jesus. Sim. A gente usa ele como um intercessor mesmo. Sim, não tem. E aí vem só para concluir, ou melhor, concretizar essa afirmação da oração, né? Para que chegue, né? Então, caso as informações que a gente tem aqui, eu tinha, né? No meu entendimento, então bate certinho. Sim. A informação que você ora no nome de Jesus para que ele leve até o Pai. Né? Tem a oração do Pai Nosso daí, né? Pai Nosso que estás no céu. O Pai Nosso é a invocação, ou seja, invocação, você está mostrando a quem você está destinando. É como se fosse lá a prefeitura de Cascavel. Sim. Aí eu vou lá e mando para o setor do protocolo. O protocolo leva para o fulano leva para o ciclano, chega até o prefeito daí. Perfeito. Mas é isso, né? Perfeito, é o destinatário. Por exemplo, eu quero destinar uma carta para São Paulo, para um amigo meu. Certo. O correio é esse maravilhoso intercessor, esse Cristo legal. Que pega e leva até lá, entendeu? Que legal. Então né? Mas enfim, né? Vamos lá. A gente vê isso em toda a história judaica. Sobre a importância do Apocalipse, Cleberson, né? Basta que você pense em uma só coisa muito simples. Gênesis é o início da história terrestre. Na primeira página você vai ver a criação, na segunda página você vai ver o pecado entrando no mundo, de forma muito básica. Certo. No Apocalipse você vai ver o pecado sendo erradicado nas páginas finais e a recriação na última página. Entende? Entende? E não tem como eles isolarem o... É isso que eu falo. As pessoas isolam os 10 mandamentos, dizendo que o sábado ele não vai te salvar. Não é verdade isso? Ou eu tô batendo roupa aqui, porque, como diz o outro, ele fala assim, não, mas a lei mudou e hoje é só amar o próximo. Como é que eles falam? Na verdade, cada um tem uma desculpa. Cada um então tem uma desculpa. Difícil, né? Mas assim, eles falam assim, que a lei de Moisés, né? Nem é de Moisés, é de Deus, né? Quem escreveu não foi Moisés. Deus fez duas coisas. Com o seu próprio dedo. Deus fez duas coisas com sua própria mão, né? Duas coisas. Os 10 mandamentos e nós, né? O seu próprio dedo, né? Então, como é que ele ia fazer duas coisas e uma delas seria mais ou menos? Existe um outro aspecto, tá? Que uma vez que a gente está falando da lei, não custa, porque faz tudo parte, né? Claro. Veja, primeiro lugar, Deus não faz nada por acaso. Sim. Deus não é como a gente, né? Que faz de qualquer jeito. Deus escreveu na rocha a sua lei. Sim. Ponto número 1. Então, peraí, por que na rocha? Porque enquanto a Bíblia apresenta, inclusive, aquela estátua de Nabucodonosor que foi dado um sonho, ouro, sim. Ouro, prata, bronze ou metal, dizem algumas versões, e finalmente ferro e barro, no final. Tudo que se destruiu, é mostrado claramente que no final quem destrói aquilo tudo é a rocha. E a rocha é o símbolo de eternidade. Por isso Cristo é eterno. Entende? Entendi. Ele é a rocha dos séculos. Então veja bem, por que foi escrito na rocha? Pelo mesmo motivo que Moisés diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus.
E Deus diz a ele, Moisés, esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Você acha que isso é por acaso? Não. Moisés, Cleberson, Márcio, todos que estão me ouvindo, esconde-te em Cristo, que é a rocha, e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Em Cristo você vai ver a minha bondade. Ninguém consegue conhecer Deus a não ser através de Cristo. Ninguém. Ninguém. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, Rogério, mas Deus matou. Onde? Se você me provar que Jesus matou alguém, eu assumo que Deus matou alguém. Entende? Uhum. Consequência de pecado é uma coisa. Tá? Veja, Deus não te daria uma lei que é a expressão do próprio caráter dele, que diz não matarás, e ele vai lá e mata. Entende? Entendi. As pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, não tem... mas Elias não representou Deus perfeitamente. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata esses 50. Ele não representou perfeitamente a Deus. Ninguém representou perfeitamente a Deus a não ser Cristo. E aí a gente fala da rocha. Veja que interessante. Deus escreve na rocha. É outra coisa. Primeiro, porque é eterno. Sim. Segundo, porque Cristo viria com a lei escrita dentro do seu coração. Certo. Só é possível a promessa de Deus. Veja bem. A promessa de Deus, escreverei a minha lei nos vossos corações e no vosso entendimento. Só é possível porque um homem, um ser humano, veio a essa terra, ser humano, com a lei escrita no coração. Sim. Cristo abriu a porta para que Deus escrevesse a sua lei com perfeição no coração. Então a pessoa diz assim, não, mas a lei é do passado. Bom, então você me explique como é que Deus diz, escreverei, futuro, a minha lei nos vossos corações e no vosso entendimento. Entende? Então, Deus ele fez uma promessa. O grande problema, talvez da maioria, é que não vê a beleza disso. Não consegue ver a beleza de um Deus que diz, filho, me deixa escrever a minha lei no teu coração, filho. É pro teu bem. Não quero, senhor, não quero. Primeiro, a lei mudou. Se a lei mudou, Deus muda. E se Deus muda, a Bíblia está errada. Porque ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então, um Deus perfeito, que nos deu uma lei perfeita, eu te pergunto, para que mudar o que é perfeito? Como é que você vai mudar o que é perfeito? E é perfeito, né? A gente vê... A lei é perfeita. Não existe. Como é que você vai dizer assim, não, senhor, o senhor fez uma lei imperfeita? Peraí, sabe? Então, Cleberson, penso eu que no momento em que a maioria do cristão botar a mão na consciência de verdade, sabe? Dizer assim, não, peraí, deixa eu tirar isso a limpo, eu quero ver. Deixa eu ler. Isso. Deixa eu ser um bom bereano. Né? Isso. Porque eu ouço muito dos bereanos, né? E as pessoas... Eu sou muito detalhista. Né? As pessoas chegam para mim e dizem assim, Rogério, bereano é aquele que vai e vê se as coisas são assim. E eu digo, não é isso que diz do bereano. É sim, não é. Não é. Não é, leia. Aí a pessoa vai ler. O bereano é aquele que ouve de bom grado. Primeira coisa, não é para ouvir e discutir. Primeiro, ouve de bom grado. Por quê? Você começa a falar do... já tá falando do não, tá errado. Não ouviu de bom grado. Porque quando a gente vai falar, às vezes, a gente guarda o sábado e tal. Mas você não é ponto de salvação? Ué? Bom. Estranho, né? Mas veja bem. Esse é um ponto bacana que você tocou. Eu ouço muito isso também. Isso não é ponto de salvação. Fantástico. Como é que você vai chegar diante de um Deus que te diz assim, o verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus? Pouco importa se é ponto de salvação ou não é. Veja, pouco importa. Toda a palavra. Toda. Um dia você vai chegar, Deus não vai dizer assim, escuta, esse não era ponto de salvação. Não vai te dizer isso. Ele vai dizer, filho, qual era a minha regra? Qual que era a marca que está além de você? Aquela marca é simples. Qual era a regra? Você deveria viver de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí a pergunta é simples, o sábado está na palavra ou não está? Tá, acabou, não tem que discutir. E é o egoísmo humano que diz isso não é ponto de salvação. Sabe por quê? Veja, Cristo estava salvo no céu, tranquilo. Ele abriu mão da glória, abriu mão do poder, ficou dependente do Pai, veio como uma criança, certo? Ou seja, abriu mão de tudo aquilo, certo? Salvo, com o risco de se perder, que as pessoas não entendem isso, Cleberson. Se Cristo tivesse pecado, o céu tinha perdido o seu filho para sempre. Sim. Por quê? Era uma guerra. Claro, por quê? Por quê? O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte eterna. Ok. Né? Adão só não morreu a morte eterna porque Cristo morreu
por ele também. Sim. Certo? Senão já teria morrido a morte eterna. Por causa do plano que teve. Claro. Claro, entendi. Agora, Isso aí tudo bem. Agora, Cristo então vem, corre todo esse risco, e aí ele tem que ouvir de um sujeito que se diz cristão. Isso aí não é ponto de salvação. É triste. Imagine a dor no coração, sabe, de Cristo ouvindo isso. De um sujeito que se diz cristão. Eu tenho certeza absoluta que na hora que um cristão diz isso, o diabo, você está vendo aí, ó. Esse é os cristãos que você vai salvar, ó. Esses são os cristãos. Está preocupado só com a salvação dele, o resto que se exploda. Não quer saber. O cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. Um cristão de verdade jamais deveria dizer isso. Jamais dizer, sabe, não, isso não é ponto de salvação. Isso é desculpa para o pecado. Para poder praticá-lo. E infelizmente, sabe, vai chegar uma hora que essa desculpa é aceita pelos homens, mas não vai ser aceita no tribunal celestial. Eu tenho muitas pregações, eu tenho esse costume de ouvir algumas pregações e eu vejo, né? Tá pecando, tudo bem. Tá fazendo isso, tudo bem. Por enquanto, Jesus é o nosso advogado. Mas vai chegar uma hora que Deus vai vir como juiz, justo juiz. E aí como é que nós vamos fazer? Porque enquanto você está com a opção de ter a salvação em Cristo Jesus, que é essa que a gente está levando, a palavra verdadeira, mostrando para você que existe a oportunidade de você levantar a mão, de você se render aos pés e parar de pecar, né? Existe essa oportunidade, você escolher isso a tempo, porque nós temos tempo ainda, né, Rogério? Nós temos tempo de obter essa salvação que está aqui. E as pessoas não entendem isso e vão lá e contestam. Então, assim, ele é advogado agora. Jesus é o advogado. Mas quando Deus vir como Apocalipse vai falar, que nós vamos conversando sobre Apocalipse. Quando ele vir como justo juiz, eu acho que não vai ter mais oportunidade. Porque eu não sei quando que ele vem. Sabe quando ele vem? Está escrito ali? Não, a gente não sabe, mas o pior é que é o seguinte, quando ele vier, já está julgado que ele tem que estar julgado. Ele não vem para julgar. Então, mas quando ele vem buscar os dele. Mas ele vem com fogo eterno e tal. Aí, veja, quem não passou pelo crivo ali, no momento que o teu nome é chamado no juízo, Kleberson, e ele não se levantar, veja o que ele disse, aqueles que me confessarem na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Sim. Kleberson, confessa ele na terra, não confessa. Ele não vai se levantar para te defender. Porque ele não pode, você não o elegeu como advogado. É antes. É o livre-arbítrio, é antes, claro. É antes. Quando ele vier, ele vem para dar a cada um o seu galardão. Já está definido. E as pessoas também não entendem isso, né? E aí vai levando... Enfim, né? Agora, Kleberson, eu sei que a gente tem que falar um pouco do Apocalipse, mas assim... Não, que tem tanta coisa fantástica. Você quer ver? Pare para tentar voltar no tempo, um tempo em que não havia Bíblia. Certo? Certo. É o tempo dos nossos irmãos hebreus lá, tá? Não tinha Bíblia. Estavam sendo contadas histórias. Muito bem. Deus manda construir um santuário. Moisés, constrói um santuário, figura do que há no céu. Olha que interessante. Deus escolhe 4 cores. 4 cores. Né? Olha, Moisés, você vai fazer a cortina de vermelho, azul, púrpura e branco. Essas cores eu quero. Desse tamanho, desse jeito. Muito bem. Vamos ficar só nas cores por um momento, só para você ver... Né? Como o Apocalipse é fantástico, porque o Apocalipse começa no Apocalipse 1 mostrando a íntima relação que há entre o Apocalipse e o santuário. Você vai ver o santuário em Apocalipse 1, Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Né? O 10 dá uma pincelada muito curta, mas o 1, o 4 e o 5 tanto que a linguagem é cordeiro. A linguagem é a linguagem do santuário, é o cordeiro. Veja, ele já está lá no céu, bastaria dizer Jesus, Cristo, não. Cordeiro, vi um como cordeiro, porque está te levando para o santuário. Sim. É lá que você vai entender o que está se passando ali. Curiosamente, veja, Kleberson, qual era a ideia ali implantada? O Kleberson pecou, o Rogério pecou, o Márcio pecou, você tinha que pegar um cordeiro e levava até o sacerdote colocava a faca na tua mão, você degolava o cordeiro, o sangue era pego e levado para dentro do santuário, que era a chamada cobertura do pecado no santo e depois a expiação no santíssimo. Isso era o que ocorria lá. Certo. Mas o que era aquilo? Por que Deus precisa de gente fiel? Por que aquelas cores? Né? Veja como a Bíblia é fantástica. O Kleberson, antes de entrar no átrio, que era onde estava a bacia e o altar do sacrifício, ele via as cores.
Primeira cor que ele via era vermelho. Vermelho. Tá? Por que vermelho? Porque Deus mandou fazer assim. O que é de vermelho? Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Vermelho, vermelho, pecado. Então você parava, viu vermelho. Sangue. O que aquilo te dizia? Pecado. Você é um pecador. Certo. Certo? Então você tinha que entender a mensagem. Não tinha Bíblia. Você olhava o vermelho te dizia, não é que ele falava, ele te dizia pecado. Como ele te dizia? E isso que é a beleza do evangelho, que eu acho fantástico. Olha o Espírito de Deus. O que o Espírito convence primeiro? O Espírito convence de pecado. Pecado. É a primeira coisa. Então ele estava ali, vermelho, Espírito, pecado. Você é um pecador. Certo. Você aceitou que é um pecador? Aceitei. Agora é o azul. Números 15, 39. E colocarás um bordão na cor azul da túnica do sacerdote, para que, vendo, lembrem-se dos mandamentos do Senhor. Olha só, o azul é para lembrar dos mandamentos do Senhor. Em Apocalipse está falando, tá? Então, veja bem. Agora você pega, peraí. O sujeito está lá olhando, o Espírito convence do pecado. O que mais? O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante. Legal. Veja bem, azul era a segunda cor. O Espírito convence da justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Isso é Bíblia. A lei. Isso é Bíblia. Todos os mandamentos são justiça. Certo. Era o segundo passo, azul, bordão, números 15 e 39. E será que vendo o bordão azul se lembrarão dos mandamentos do Senhor? A cor azul então dizia, a vermelha te disse, pecador. Agora você diz assim, sou pecador, mas por quê? Por que eu sou pecador? Porque transgrediu a lei. A lei. Veja o apóstolo Paulo, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Não foi o Espírito que falou para ele. E quando Paulo não falava de lei, de qualquer lei, é da lei de Deus. É a lei dos mandamentos de Deus. Isso aí não tem. As pessoas falam. Agora veja só, uma vez que você via a cor azul, e a Bíblia dizia da alçada da lei, condenar. A lei, você via condenado, meu amigo. Mas por quê? Porque você transgrediu a lei. Certo. E, então, condenado. Muito bem. Agora, a próxima cor que você via era púrpura. A cor púrpura é exatamente a mistura entre azul e o vermelho. Porque em Cristo a justiça e a paz se beijaram. Então, na mistura, agora, veja, Jesus, pouco antes de morrer, que cor foi a capa que colocaram sobre ele? Púrpura. Entende? Nada por acaso. Eles achavam que estavam humilhando ele, estavam cumprindo a profecia. A profecia, certinho. Tinha que cumprir. Né? Assim como Pilatos, que escrevi. Né? Sim. Bom, então você via a cor púrpura. E aí a mensagem era, mas alguém vai morrer no teu lugar. Alguém vai morrer no teu lugar. Que era exatamente a cor da realeza, a cor que foi colocada sobre Cristo, porque a justiça e a paz se beijaram. Então, se mistura a lei e a misericórdia. Entende? A lei condena, mas a misericórdia de Cristo agora, ele mora no teu lugar. Certo? Essa é a cor, púrpura. E o curioso é que você entrava, você sacrificava o cordeiro. Quando você virava para sair, sabe que cor você via? Tudo branco. Tudo branco, que é? Vá em paz e não peques mais. Você está limpo agora. Como é que pode, né? Então, e isso aí acontecia lá no não é, átrio, porque tudo aquilo era uma lição. Já se cumpriu depois. Isso era tudo uma lição. Aquilo lá era uma lição para nós. Eles entendiam através das cores, né? Aqueles que se permitiam, né, ser operados pelo Espírito de Deus, e isso ficou registrado para nós. 1 Coríntios 11:10. Todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então tudo isso é para nós. E aí a pessoa diz, a lei não está em vigor, mas como é que você vai saber o que é pecado? A Bíblia diz, pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Sempre. Então, os 10 mandamentos. Não tem muito o que... Bom, uma vez dito isso, né, que é esse preâmbulo, Cleberson, para que a pessoa possa entender, porque não adianta nada a gente falar do Apocalipse se a pessoa não entender que ele precisa urgentemente subir esse degrau. Ele está empacado num degrau que se chama sábado, e é o ponto controverso, é o ponto que vai fazer a divisão, é o ponto determinante do sinal, né? E uma vez que ele entenda isso e ele sobe esse degrau, o Apocalipse se abre diante dele. Agora, me permita a gente pegar agora Apocalipse 11. Manda bala. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, e aí você
interpele. Não, vamos lá, vamos lá. Apocalipse 11 diz pouco tem assim, as por isso que eu disse, né? Vamos pegar uma coisa mais simples do Apocalipse, que é Apocalipse 11, embora muita gente também... A gente vai ter outros programas de Apocalipse, né? Gente? Tem muito, né? Sim, tem bastante coisa pra gente falar aqui. Veja só, 11:1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, peraí. Primeiro, veja, claro que é uma simbologia. Porém, o que é essa cana? Essa cana é uma cana de medir. Tanto que ele diz, levanta e mede. Sim. Então, o anjo vai medir agora o caráter dos cristãos. Certo? É disso que estamos falando aqui. E eu vou me permitir pular um pouquinho para entender como é isso. Apocalipse 11:18. Os cristãos hoje, de um modo geral, eles entendem que existem salvos e perdidos só. É a única divisão. Isso. Só que esquece-se, Cleberson, que do céu foram expulsos querubins, serafins e anjos normais. Certo? São 3 classes. 3 classes de anjos. Os salvos vão substituir essas 3 classes. Cleberson, veja. 3 classes caíram, 3 classes vão subir. São os salvos. Certo. 3 moradas. Átrio, Santo e Santíssimo. O ser humano, todo cristão, é salvo pela graça e a livre iniciativa de Deus em Cristo Jesus. Mas o galardão é pelas obras. Onde você vai morar tem a ver com o galardão. Certo? Onde você vai morar. Tanto que o ladrão na cruz não guardou a lei. O ladrão na cruz não guardou a lei. Isso. Pediu o reino para isso, átrio. O apóstolo Paulo diz que foi levado ao 3º céu e chama o 3º céu de átrio. Então o átrio é o 3º céu, aí nós temos o 2º céu, que é o santo, e temos o santíssimo, que é o alto dos altos, que é a casa do Pai, a habitação do Pai, que é o mais alto. Né? A gente vai ver isso no decorrer do Apocalipse. Certo. Agora, olha só, nós temos 3 classes. Leia, por favor, Cleberson, se puder, Apocalipse 11:18. Leia com calma aí. 11:18. Olha só. A minha Bíblia aqui é Sem problema. 11:18. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos seus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. Olha só, Cleberson, veja, acabei de falar aqui, olha só, o anjo levanta-te e mede. Quem? Isso. Olha só, Apocalipse 11:1. Templo de Deus, Sim. Templo de Deus, 1. Altar, 2. E os que nele adoram, 3. 3 classes, certo? São 3 classes de pessoas, ok? 3 classes de pessoas. Agora, olha só, Apocalipse 11:18 que você leu. Iraram-se as nações, veio a toir o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo, os mortos são os que se perderam. E o tempo de dar-lhes o galardão, conte agora. Aos profetas teus servos, profetas teus servos, porque é a mesma classe. Veja que ele chama, teus servos os profetas. A tua versão diz, teus servos os profetas. Os profetas. Ok, então é a mesma classe, olha só. A mesma classe, A minha diz, né? A minha diz, o galardão aos profetas teus servos. É a mesma coisa, tá? É a primeira classe, ó. O tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, 1. Aos santos, 2. E aos que temem o teu nome, 3. Aqui fala pequenos e grandes, né? Não, vamos lá. Não, santos, não. Então aqui fala assim, vamos santos lá. E os que temem o nome. Ok, 3 classes. 3 classes, verdade. Olha que curioso, a terceira classe é os que temem o teu nome, não é? Sim? Certo. Certo. O que disse o ladrão? O ladrão salvo diz, tu nem ainda estando aqui temes a Deus? Terceira classe. Verdade. Os que temem. Tudo que ele tinha é o temor do Senhor. Ele não foi santo, porque ele não guardou a lei. Certo. Veja. Santo. Quem é o santo? Santos são os que guardam a lei. Aqui está a paciência dos santos. Apocalipse. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os santos são os que guardam os mandamentos de Deus. Certo. E quem são os profetas ou servos? Essa é a classe que vai substituir os querubins. Certo. Os anjos mais poderosos. Por quê? Porque a esses será dado poder. Que é, por exemplo, quando você vai além. Imagine, por exemplo, Abraão. Certo, pai da fé. Porque diz a fé de Jesus. Então existe a fé em Jesus, que todos terão, e a fé de Jesus. Certo. É aqueles que terão uma fé ápice. Tá? Abraão, pai da fé, bem colocado. Olha só Abraão agora. Imagine Abraão ouvindo a voz de Deus. Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai e sacrifica ele no Monte Moriá para mim. Senhor, peraí, o senhor disse que não é para matar. Entende? Não. Esse é o servo, esse é o profeta. Ele não discute. Deus mandou, ele não vai discutir com Deus. Entendeu?
Veja, ele vai além do mandamento. Deus te dá o mandamento, tá ali. Mas tem coisas que Deus vai pedir para os servos que ele não vai pedir para mais ninguém. Ele vai pedir para você e ninguém vai te entender. Ninguém. Abraão, você imagine Abraão, o único filho teve que sair de madrugada escondido filho de Sara. promessa, né? Teve que sair escondido de Sara, porque ia ser uma guerra familiar, não ia deixar nunca, né? E vai. Entende? Então, nós temos aqui 3 classes, indubitavelmente. Tá? Essa é a primeira coisa que é belíssima no Apocalipse, que ninguém vê. Paulo, sabe como que Paulo vai classificar os 3? 1 Coríntios. 1 Coríntios. Pedra, prata e ouro. Aham, verdade. Fala Por quê? Porque, olha que interessante. Fala mesmo. Qual é a característica da pedra? Você pega um rubi, uma esmeralda, joga no fogo. Sabe o que acontece? Nada. Só embranquecida. Ela fica embranquecida. Você limpa. Sim. Embranquecidos, purificados e provados. Vamos nos 3 de novo. Olha só. Tá? Você tem, veja bem, você tem pedra preciosa, prata e ouro. E aí você vai, o termo usado é embranquecido, purificado e provado. Por quê? Porque o ladrão na cruz foi apenas embranquecido, foi justificado pela fé. Só. Mas haverá o grupo dos mártires, que foi o quê? Santificado, purificado como a prata. Esse é o grupo 2. Certo. O grupo 3 é que vem a guerra. É o grupo que vai guerrear contra a besta. É o grupo que vai ser provado como ouro. Entende? Por isso a palavra, quando diz, né, chegará um tempo em que o homem será mais raro que o precioso ouro fino de Ofir. Você entende? Provado. Curiosamente, a gente vai longe no Apocalipse. Sim. Veja como tudo está conectado. Você sabia que a trombeta era de prata? A trombeta que... As trombetas lá todas as trombetas que os sacerdotes tocavam, Davi era prata. Todos. A trombeta era de prata. Certo. E as taças do Apocalipse são de ouro. De ouro, Purificados como a prata. Os que são purificados como a prata são os trombeteiros, que vão tocar a trombeta no tempo final. E os 144 mil são os que vão ser responsáveis pelas taças. Você entende? Entendi. Por quê? Mas vamos ver aqui Apocalipse 11 como vai ficar belíssimo no momento que a gente entra nesses detalhes. É muita informação. Sim, bastante. Mas aqui a ideia é dar um gostinho, né? Para a pessoa. Porque a palavra de Deus fala, encucarás o seu servo para que ele daí... Vá buscar. Vá buscar. Ótimo, né? Então vamos lá. Olha só, então 3 classes. Veja só, o 2. Deixa o ato que está fora do templo não o meças, porque foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, peraí, o ato fica fora, tá? Sim. Só que olha que curioso. 42 meses. Esse é o primeiro período que a pessoa tem que marcar. 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias. É o mesmo caso, tá? Certo. Então, vamos ficar aqui com 42 meses, por um momento, né? 3. Versículo 3, 11:3. Darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão, olha o mesmo prazo aqui, ó, por 1.260 dias vestidas de saco. Estou falando de Apocalipse 11:3, ok? Isso, Então vamos lá. Ele fala que a cidade vai ser pisada por 42 meses. Por quanto tempo o papado perseguiu e matou o povo de Deus? 42 meses. A perseguição começa no ano 538 e encerra em 1798. 1.260 dias proféticos ou anos. Ok? Certo. 1.260, sem pôr nem tirar. Tá? Ali foi pisada a cidade santa de Deus. Disse que mataram feiticeiro? Não, mataram cristãos. Certo. O pecado deles era ler a Bíblia. O pecado deles era ensinar a Bíblia. O pecado deles era não aceitar a adoração a imagens, etc, etc, etc. Bom, mas aí diz assim, ó, darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Olha que beleza isso. Você sabe quanto tempo pregou Jesus? 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sabe quanto tempo pregou João Batista? Não. 3 anos e meio. 3 anos e meio também. Sabe quanto tempo pegou Elias com o poder? 3 anos e meio. Meu Deus. Tiago, ó, vamos ler. Vamos ler para não ficar no achismo aqui. Sim. Vamos, Tiago. Quer ver? Ó? Olha só. Como é que se encaixa tudo, né? Não, nada é por acaso. Deus não faz as coisas por acaso. Olha só isso aqui, ó. Quer ver? Ó,
Tiago 5,17, para quem quiser anotar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Que é o tempo do poder de Elias, da pregação. Certo. Entendeu? Da pregação dele. Agora, veja só. Então, por que eu estou falando isso? Porque a história vai se repetir. Conexão. Essa é a beleza, a história vai se repetir. Você quer ver Entendi. como vai se repetir? Vamos pôr para o livro de Daniel um pouquinho? A gente vai ter que cruzar, porque senão... Sim. Ó, Daniel, vou só ler, tá? Daniel 12. Olha só que interessante. Daniel 12 é o último capítulo profético do livro que leva o nome dele, tá? Certo. Olha só o que diz aqui, ó. Quer ver? Daniel 12. Ó. Muitos serão, por isso te falei, ó, purificados, prata, embranquecidos, pedra, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha que impressionante. Jesus disse, quando vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. E ele já disse, os ímpios não vão entender. E quem são os ímpios? Sobre a ótica divina, os que não guardam a lei, os que não aceitam a Cristo como seu Salvador. Agora, olha só, 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado de posse da abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, peraí, nós temos um prazo de 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias. Então, nós temos 1.290, 1.335. Porém, Daniel 12, um pouquinho antes, vou ler para você, diz assim, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aí, você vai seguindo, tá? Vai seguindo. No 7, olha o que ele diz. Ouvi o homem vestido de linho, esse é Cristo, que se veste de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, Pai, meu sangue, mostrando ao Pai agora, num juramento solene, né, as marcas da cruz. Certo. Pai, meu sangue, certo? Sua mão esquerda, o céu jurou, por aquele que vive eternamente aqui. Depois de um tempo, ó, tempos e metade de um tempo, tá? O que tem a ver? Tempo. Daniel 11. E ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempo na Bíblia é um ano, 360. Tempos, quando não há o numeral, é 2. Certo. Certo? Se é plural, é 2. Certo. Quando ele diz 3 tempos, aí é 3. Mas se ele disser só tempos, é 2. 2. Então você tem tempo 360. Tempos 720. Isso, que é... E metade de um tempo. Cravados 1260 dias proféticos. Mesma coisa. Mesma coisa. Então nós temos 3 períodos que é, veja bem, Daniel 12, que é o fim do tempo profético, é o fim do tempo do fim. Sim. 3 períodos. Quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, então todas as coisas serão cumpridas. Certo. Então veja bem o que vai acontecer, tá? Deixa eu colocar uma outra coisa aqui que é importante. Veja bem, então, o povo de Deus na reta final recebe poder por 3 anos e meio, certo? Certo. Para quê? Para quê? Apocalipse 13. Olha só Apocalipse 13 o que diz. Tá? São 2 testemunhas em Apocalipse 11 que são as testemunhas de Deus, certo? Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem dará poder? Quem? Deus. Agora veja aqui o que nós vamos encontrar em Apocalipse 13. Ó. Eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, certo? Certo. E aí, você avança, versículo 5. Olha o que diz ali. Veja só. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por... Apocalipse 13, 5. Agir durante 40 dias. Não. Antes, né? Não, aí mesmo. 5. Veja ali. Então, foi dado Poder. uma boca para profetizar palavras insolentes e blasfêmias. E também poder para agir durante 42 meses. Ah, agora sim. Bateu ali. 42. 42 meses. Mas veja só. Aqui não mesmo? diz que Deus deu poder. Diz deu-se-lhe poder. Deu-se-lhe. Ok? Deu-se-lhe. Deu-se poder. Não Sabe por quê? Porque quem dá o poder para ele é o diabo. Ah, por causa da besta, né? Claro. Por causa ele fala, Então, e o dragão lhe entregou a mente ferida um pouco antes ali, porque você tem que ler um pouco antes, né? Ali, né, para... Muito bem. Tá? Então, entendi. veja bem. Então, o que vai acontecer?
a besta, duas testemunhas de Deus, certo? Uhum. Duas testemunhas do diabo. Certo. Duas. Quais são? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Isso. Certo? Tá aqui, Apocalipse 13. Certo. Eles recebem poder do diabo. Diz a Bíblia, receberam poder do dragão. Isso, do dragão, Certo? tá aqui. Muito bem. Então, o dragão dá 3 anos e meio de poder para a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Isso. E Deus dá 3 anos e meio de poder para os seus servos, para as suas testemunhas. Entendi. Ok? Então vamos lá. Tá. Agora olha só. Aí a briga começa. Aí é a guerra final. Agora veja o versículo 4, que interessante. Falando das duas testemunhas de Deus agora. Sim, entendi. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Apocalipse 11, 4. Que estão diante do Deus da terra. Aham. Ok? Certo. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, imediatamente, você vê que foi quebrada a literalidade não só do personagem, mas foi quebrada a literalidade do número. Sim. Porque era 2 testemunhas, mas ele disse que são 2 oliveiras e 2 castiçais. Então, é simbólico. Certo. Certo? Então, não são 2 literais. Representam simbólicos, 2 grupos. Tá? Isso, entendi. E são refletidas como oliveiras e castiçais. E que estão diante de que Deus? Deus. Veja ali o que diz. Deus da terra. Diante do Senhor da terra. Por quê? É. Mas aí que tá. Mas o Senhor da terra não é Deus. Aí é que está. A gente imaginaria que não. Só que ele diz, estão diante do Deus da terra. Por quê? Porque Deus quer que você entenda que, embora o inimigo diga que ele é o dono da terra, Deus está dizendo, eu sou Deus, a terra é minha, entende? Ou seja, ele dá o poder e Deus não quer aqui que você se equivoque. Certo. Porque você vai ler Zorobabel e vai entender que essas 2 testemunhas são os anjos de Zorobabel, e não é. Certo. Não é. Esses são seres humanos que vão receber essa, porque os anjos não vão pregar. Quem vai receber poder para pregar? Não, é nós. Amém. É nós que somos. Por isso ele Deus coloca- nos deu essa Claro. condição de pregar. Por isso ele coloca como Deus da terra. Veja, Jesus, 3 anos e meio, Elias, 3 anos e meio, João Batista, 3 anos e meio. Ok? Certo. Agora veja. Então, diz assim, ó. São as 2 oliveiras e 2 castiçais. Como entender isso? Vamos ver? Certo. Salmo 52, 8. Por isso, né? Um pouco aqui, um pouco ali, né? Certo. Então, eu Pra vou gente para entender. Salmos, tá? Ó. 52:8. Ó. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Oliveira, tá? Certo. Oliveira, eu sou como a oliveira verde. Jesus disse, se ao madeiro verde fizeram isso, que não farão ao seco. A oliveira verde é a oliveira cheia do Espírito de Deus. Certo. Certo? Então, ele está se comparando aqui. Cristo está se comparando e Davi se comparando. Então, por exemplo, a oliveira verde é um homem cheio do Espírito Santo. Tá. Cheio. Tá? Então, são as 2 oliveiras, homens cheios do Espírito de Deus. E os 2 castiçais. Quem são os castiçais? Os castiçais você vai encontrar no próprio livro de Apocalipse. Né? Vamos lá, Apocalipse 1, lá no comecinho. Certo. Tá aqui um pouco. Apocalipse 1. Aqui, ó. Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. igrejas. Então, você tem 2 grupos. O grupo que é o grupo que representa a igreja mesmo, Sim. e as oliveiras. Qual é a diferença? A oliveira alimenta a igreja. Entende? Sim. Veja, da onde saía a oliveira, o óleo que alimentava as lâmpadas para elas ficar brilhando? Oliveira. Da oliveira. Agora, vamos ver quem são eles de forma mais simbólica ainda? Sim. Tá? Olha só. Apocalipse 11 que nós estamos, né? Certo. Voltamos aí, tá? Então, veja bem. Diz assim, ó, 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, veja bem, nós temos as 2 classes aqui, certo. oliveira e castiçal. Se alguém quiser fazer mal para a oliveira, fogo sai da boca dele e devora o inimigo. O que é esse fogo? Quer dizer, o cara vai cuspir fogo e vai... Não, poder. Poder de Deus. Poder. Fogo. Fogo. Poder de Deus, certo?
e devora o seu inimigo. Veja, os saduceus, os fariseus armavam armadilha para Jesus. E aí eles indagavam algumas coisas para Jesus. Senhor, né? Escuta, a mulher foi, morreu, daí casou, daí foi, morreu o marido, morreu. Quando chegar no céu vai ser marido, porque os saduceus não criam na ressurreição. Sim. Então quando chega lá, teve 7 maridos, morreu 7. Quando chega lá, qual vai ser o marido dela? Armadilha para Jesus. E Jesus diz, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Veja que já saiu fogo da boca e já calou os inimigos, de cara, certo? Porque no céu não se casam e não se dão em casamento, sereis como os anjos de Deus, etc. Já não tinha resposta. Sim. Mesma coisa, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Fogo da boca, calava os inimigos, que eles saíam, não sabiam, não achavam mais nem a saída. Nem o rumo, né? Então veja bem, isso é poder. Certo? Então, a primeira classe, se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sai das bocas. Mas veja que a segunda classe, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, uma classe vai morrer. A segunda classe, a classe do castiçal vai morrer. Nós tivemos os mártires e vai ter de novo. Vai morrer muita gente de novo. Entende? De novo, vai se repetir a história. Certo. Tá? Então, Apocalipse 11:6, perdão. E, olha só, estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Essas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Aqui vem uma questão que elucida muita coisa sobre isso. Olha só. Tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fez isso? É Jesus? Não. Não, mas aqui, Vamos lá. Tem ainda poder. Claro, você está respondendo à luz de Deus. Nós estamos tentando a resposta à luz das testemunhas. Das testemunhas. É porque das assim, testemunhas. Quem é aquele... Sempre foi Deus. Mas quem é esse que pode parar os céus? Tudo lembra? Bem. Vamos, já veio na hora ver esse versículo. Vamos mais fundo mais fundo, tá. Tiago 5,17 de novo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou para que não chovesse. Certo, e legal. Não choveu então, sobre a terra. Orou para quem? Para Deus. A Deus, claro. Mas veja, então nós estamos falando, como nós estamos falando das testemunhas, certo. Veja só. Quem são estes? São os que vêm no poder e espírito de Elias. Entende? Tá, entendi. Então nós temos a primeira classe que vem no poder e espírito de Elias. Lembra quando eles falaram, por que diz que Elias tem que vir primeiro? Jesus disse, na verdade Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Quem ele falou que era Elias ali, que veio no poder de Elias? João Batista. E o que aconteceu com João Batista? João Batista, né, apresentou a mensagem da vinda de Jesus. Sim. João Batista... Por isso ele veio no espírito de Elias, porque ele apresentava a mensagem da vinda de Jesus, a primeira vinda. Nós apresentamos a segunda vinda. Certo. Entende? Então, o povo agora recebe poder, 3 anos e meio, vem no espírito de Elias, e por uma razão também muito interessante, essa primeira classe, que é a classe das oliveiras, vem no poder e espírito de Elias. E sabe o que é interessante disso? Eliseu disse assim, dá-me a porção dupla do teu espírito. Dobrada, Se me vires subir, isso te será concedido. Esse povo que vem agora, certo? Que vem no poder e espírito de Elias, vem com a porção dupla do Espírito de Deus. É a famosa chuva serôdia. Não, tá. Então quando a gente vê ali, então confunde um pouco, às vezes que a gente pensa que é Eliseu. Não, Elias. Aqui é Elias. Mas a porção dobrada é para Eliseu. Claro, porque é para Eliseu. É para Eliseu, né? Sim, mas quem lhe deu? Ali, Elias. humanamente falando. Elias, perfeito. Porque a capa, se você vê, né, tal, e sim. Versículo. E outra coisa que é importante entender, por que classificado Elias aqui? Porque aqui estão 144 mil. Qual é o grande diferencial aqui das oliveiras? São aqueles que não vão passar pela morte, como Eliseu, como Elias. Isso, perdão, porque já... Elias. Sim, porque aqui é a vinda de Cristo. Sim, veja, eles pregam 3 anos e 6 meses. E nós vamos ver o que vai acontecer. Olha só, veja só como é isso. Ó. Essas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. O primeiro grupo é representado por Elias. É o grupo que vai ver Cristo vindo nas nuvens do céu e não vai conhecer a morte. Esse é o grupo de Elias. 3 anos e 6 meses. Tá? Agora, olha só.
E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Quem fez isso? Moisés. Moisés. Por quê? Então nós temos um grupo representado por Elias e um grupo representado por Moisés. E eu te pergunto, qual foram os dois que apareceram no Monte da Transfiguração, em visão? Elias e Moisés. Porque foi onde que já estavam que as pessoas confundem ali, que já estão com Deus, já estão no céu, né? A questão nem é essa, Cleberson. Sim. A questão é entender que um representa aqueles que estarão vivos quando Cristo vier, que não vão passar pela morte, e outro que passou pela morte, que é Moisés. Esses são dois grupos. Os dois grupos que estão falando em Apocalipse 11. Apocalipse 11. Dois grupos representados por Moisés e Elias. Então, um grupo vai passar pela experiência de Moisés. Sobre eles está o poder das pragas. Veja, vamos ler de novo. Olha só. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, veja bem. Vamos tentar entender isso de uma forma melhor. O Márcio é do grupo de Moisés. Um exemplo hipotético. Certo. Você é do grupo de Elias. Certo. Starta a pregação, 3 anos e 6 meses. Sobre quem está o poder sobre as pragas? Moisés. Sobre Moisés. O grupo de Moisés. O grupo de Moisés. Então, sobre o grupo dele está o poder de reter as pragas. Certo. Onde? Como? Faraó. Por que o faraó não matou Moisés? Sendo tudo que foi feito. Por quê? Porque Moisés, vai e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Se Moisés não orasse, as pragas não paravam. Exatamente. Por quê? Porque Deus deu o poder a Moisés de reter as pragas. Sim. Então está sobre eles o poder de reter as pragas. Aí você diria, mas por que não sobre Elias? Porque eles não precisam. Entende? Sim. Porque quando as pragas começam a cair, esse grupo de Elias está selado em vida. Sim. As pragas caem e não afetam eles. Você entende? Entendi. Então não é preciso que eles tenham poder sobre as pragas, porque eles vão passar pelas pragas e nenhuma delas vai atingir. Aí vai se cumprir aquilo que foi dito. 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. Sim. Gente, 10.000 caindo na tua direita, você acha que isso é o quê? É uma brincadeira? Você tá doido. Entende? Terremoto, sabe? Vai maremoto ser convulsão. E você não vai ser abalado, porque os anjos vão te proteger. Então, é belíssimo isso até à luz daqueles que dizem que a igreja vai ser arrebatada. Não tem isso da igreja ser arrebatada. A igreja vai passar por tudo isso na terra para provar aquilo que Deus disse. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza desse grupo que Deus vai mostrar o seu poder. Já você vai destruir eles? Vamos ver se você vai destruir. Vamos porque ver. Assim, se for parar para pensar, analisar assim, friamente... Por que Moisés teve o poder e o faraó não matou ele? Porque ele retinha o poder para que as pragas fossem tiradas. Claro. Então Deus faz as coisas tudo orquestradamente perfeito para que... E com simbolismo para nós. Exatamente. Pra gente... E você quer ver como isso é belo, Cleberson? As pessoas não têm noção. Não têm noção. Veja que aqui está mostrando claramente que eles têm poder sobre as pragas. O ser humano, de um modo geral, não tem a menor ideia. Veja, hoje, você falava inclusive, né, que tem gente aí, hoje já falando de tirar a Bíblia, de que tem que acabar com a religião, que tem que acabar... Veja, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se o faraó matasse Moisés, o que acontecia? Se o faraó matasse Moisés? Porque ele disse, vai lá, ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Se ele matasse Moisés, as pragas não paravam mais. Não paravam, tinha acabado ali. Essas pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Se elas tivessem uma pequena ideia de que esse mundo só não está um caos porque tem gente aqui na Terra que orando, mantendo as pragas incólumes e paradas. Porque se não tivesse esse povo orando, as pragas já estariam caindo. Mas só você vê de era em era, como é que vem vindo as eras. A era, vamos por 100 anos atrás, vamos lá, 200 anos atrás, ou vamos partir de 15 em 15. É simples, de 15 em 15 anos. Como é que era o biotipo das pessoas, o modo de pensar, o modo operante das pessoas. Isso foi alterando e agora cada vez mais rápido, né? Então, os tempos agressivo agora, né? Porque é uma coisa de pensar em si para depois, né, fazer, vamos supor, não é negação. Por isso que o evangelho hoje está uma bagunça em alguns lugares, porque
Para mim, isso serve. Para mim, isso aqui não serve. Então, é por isso que vira uma bagunça. E eu falo com o pastor Ricardo, ele me falou muito isso e fala na igreja, que se não tivesse a igreja, a família já tinha sido destruída faz muito tempo. Não tem dúvida. Há anos. A família regula, a igreja regula a família, regula uma sociedade. Sim. Né? Então tá. Márcio, tem alguma pergunta aí? Eu não sei, nós estamos... Que hora que é? Eu nem vi horário. Já é umas 8 horas? É, umas 9h30 já. Vamos dar um alô pro pessoal ali para dar um respaldo ali, né? Fique à vontade. Meu irmão? Não, já tomei. Já. Tá ali. E assim, como é que se encaixa, né, Rogério? Não, é impressionante. É maravilhoso, né? Enquanto vai abrindo aí, né? Veja que interessante, né? Quando você fala, por exemplo, né, de pragas todas quantas vezes quiserem, é impressionante você observar o cuidado de Deus sobre o seu povo. Sim. Né? E como isso vai se deflagrar? Por quê? Porque você vê, fechou os 1260, vão morrer os que são representados pelos castiçais, vão morrer. Certo. Vão morrer todos. E aí seguem os 144 mil. Aí vai se cumprir, né, bem-aventurado que espere e chega até 1335. Essa aí nós vamos deixar para a próxima. Calma aí. Essa aí vai ser a próxima. Vamos lá falar com o pessoal aqui. E outra coisa, é tão lindo isso aí, os que esperam, que oram. Você viu o que aconteceu, o tsunami lá. Eu não sei se é verdadeira essa história. Eu escutei que o povo de Deus lá tinha subido tudo na montanha. Tinha um povo lá que subiu na montanha lá. Eu vou procurar saber isso, eu vou trazer no próximo podcast. Tinha subido na montanha uma igreja, tal, para fazer orações lá. Pela cidade. O tsunami deu, não pegou ninguém. Eu vou ver se é verdade isso aí. Não, tudo bem. Ver. Vamos lá. Giovanni Chagas. Não cobiça a mulher do próximo, também não tem no Novo Testamento, mas ninguém, não por isso, foi abolido, né? É verdade. Boa noite do West Burger lá. Daniel Nhanhes. É argentino. Tá lá na Argentina. Olha que legal. Deus abençoe nossos amigos argentinos. Vigência del Sábado, 4911. Hebreus, né? Giovanni Chagas, irmã Vânia. Tem muitas passagens sobre o sábado, Novo Testamento. Leia Lucas. Tá? Comente a lei moral vezes a lei de Cristo. E velha aliança e nova aliança. Exatamente. De forma bem simples. Manda bem bala. simples. Vamos lá. Nova aliança, lei escrita na rocha. A velha aliança, lei escrita na rocha, certo. na pedra. Nova aliança, lei escrita no coração. Basicamente, essa é entende? A diferença entre a velha e a nova aliança. A nova aliança é por isso ele diz, farei um novo concerto, escreverei as minhas leis nos vossos corações. Então, basicamente... E não é outra lei. Não, nunca foi. Nunca foi outra lei. Foi, é a mesma. Então, tá. Giovanni, exatamente, irmão Daniel. O Laércio, Deus abençoe, Laércio. Boa noite, Giovanni. Querida irmã, Vânia, leia Lucas 23, 50 e 56. Boa noite, Ivanilde. A diaconisa Ivanilde. O Daniel lá, né? Deus não mata, pero hace justiça, não vingança, né? A Vânia, Gálatas 5,14, toda a lei se cumpre numa só palavra. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz favor, explica esse versículo. Sim. Gálatas 5,14. Sim. Essa é minha esposa. Sabe por quê, né? Alguém cutuca, né? Alguém cutuca e... Não, alguém tá perfeito. Tá perfeito. Então vamos lá. Veja, a lei... Veja, Deus é amor. Certo. Sim. Certo. Sua lei é o que, então? Amor. Amor. Sua lei é amor. Legal. Como é que eu vou... Por exemplo, então eu... Honra teu pai e tua mãe. Amor. Lei. Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Amor. Se obedecendo. Obedecendo. Mas o que vai me fazer? É mais fácil obedecer porque eles me mandam ou porque eu os amo? Tua esposa, é tua esposa, não é? É minha esposa. Uhum. Vamos lá. Eu te pergunto, você... Por que você está casado com a tua esposa? Que eu amo. Não, mas tem uma lei que diz que se você casou... Agora, você pode nem saber da lei. Nem sabe da lei. Você cumpre a lei sem nem saber que ela existe, porque você ama. Sim. A lei diz que você deve alimentar teus filhos. Certo. Eu nem preciso saber dessa lei. Eu sou obrigado... Eu, como ser humano, eu sei disso, né? Sim, mas eu nem preciso saber. Eu dou comida para eles, eu alimento eles, eu cuido deles, porque eu os amo. Sim. Então,
a lei se cumpre exatamente nisso, no amor. Mas não é que o amor substitui a lei. Nunca substituiu, nunca vai substituir. Né? O que ele está mostrando é que a melhor forma de cumprir a lei é por amor. Te pergunto, Jesus veio, a lei dizia, a alma que pecar certamente morrerá. Correto? Certo. Isso é lei. Isso. Deus disse, a alma que pecar vai morrer. Aham. Por que Jesus veio e morreu? Ele cumpriu a lei. Sim. Mas ele cumpriu como? Por amor, Por amor ao ser humano. ao ser humano, para Então, levar veja, todos os pecados. O cumprimento da lei é o amor. Mas o amor nunca vai substituir a lei. Entendi. Muito pelo contrário. O amor é o que vai impulsionar essa poderosa energia que te dá forças para cumpri-la. Você entende? Então, por que eu guardo o sábado? Por amor a Deus. Amor a Deus. Agora, se eu guardo o sábado para me salvar, eu tenho um problema. Você entende? Ah, entendi. Ah, eu guardo o sábado para me salvar. Aí você tem um problema, meu amigo. Vai ser difícil. Não. Entende? Verdade. Eu, A por distorção exemplo, ali, né? hoje, eu faço coisas que de solteiro eu não fazia. Por amor à minha esposa. Sim. Você entende? Tem coisas que eu nunca gostei muito de fazer. Eu gostava de fazer outras coisas. Hoje você aprende como esposo, como marido, como pai. Veja, o que faz... Renunciar ao seu eu, a sua vontade pecaminosa. Mas claro, veja, Cristo se fez servo e humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Como? Por amor. Por amor. O que te faz? O que faz, por exemplo, a tua esposa, 4 horas da madrugada, frio, chuva, embaixo das cobertas, gostoso. O que faz ela sair de lá, certo? E ir numa farmácia comprar um remedinho pro teu filho se ele tá com dor de dente, se ele tá com a dor? Sim. O que é que faz? Amor. Pergunto. É um sacrifício agradável ou não? Claro, precisa. Porque é feito por amor, Por meu amor. amigo. Só isso. Então, esse é o cumprimento. Toda lei se cumpre numa só palavra, amor. Mas não substitui, não diz que toda lei é substituída, diz que se cumpre. Claro, porque por amor é que deve ser feito isso tudo. Se não for por amor, não vai. Tem alguma coisa errada, né? Tá alguma coisa errada. Então tá, vamos continuar lá. Giovanni Chagas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante isso, Deus tá? abençoe. Outra coisa interessante. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é isso aqui? Isso aqui é a divisão das 2 tábuas. Certo. Os primeiros 4 mandamentos te remetem a Deus. A Deus. E Os outros, né? Os outros 6 te remetem ao próximo. Ao próximo. Aham. Pode ver. Exatamente. Bem isso, ó. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pastor Ricardo, Deus abençoe, pastor. Pastor Ricardo. Giovanni Chagas, amarás teus Deus sobre todas as coisas e cumpriu Aí, ó, a perfeito, tábua da lei, Giovanni. ó, Giovanni Perfeito, olha lá. Ó. Ao teu próximo como a ti Olha lá, ó. mesmo, segunda tábua. E ali, ó, Daniel... 1 João 5, 2 a 4. 2. Será que ele quer que fale sobre isso aqui? 1 João... 1 João... Admilson, os 10 mandamentos se resumem da 1 ao 4, do 5 ao 10. Ao próximo nisso se resume, note que não diz exclui. Isso aí, meu irmão. Giovanni, irmã Vânia, leia Levíticos 19, 18, também, tá certo. Passa lá, Giovanni Chagas. 1 João 2, 7. Mas tá aqui, ó, o 5, sim. né? É a mesma todo coisa. aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Agora, olha só do amor que ela perguntou, né? Bem Certo. colocado aí pelo Daniel, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Olha o amor. Certo. Que guardemos os seus mandamentos. Muito obrigado, Então, irmão Daniel. Esse ó, é o texto. Tá em Apocalipse. Perfeito. Se você lê a Bíblia, e entende, você sabe que Apocalipse está falando dos mandamentos, né? Então é meio que tranquilo, meio simples isso aí. Vamos lá. Paramos em João, Levíticos lá, Daniel, Chagas, Giovanni Chagas, né? Isaías, Cristiano Nunes, boa noite. Gosto muito desses estudos com o pregador Rogério. Olha aí, ó, Rogério, já estamos feedback aí. Nós estamos segurando ele aqui, ó. Mais um aqui, vamos, né, discorrer sobre Apocalipse aí. Lucinei Teixeira, é o índio, né? É o índio, né? O missionário índio. Deus abençoe o missionário. Cristiano Nunes, sou de Quixadá, Ceará. Opa! Quero saber se tem os remanescentes em Quixadá. Ceará. Boa noite. Ó, o Fábio, o Laudibin ali, né? O Giovanni Chagas, que estudo profundo e maravilhoso. De frente com a verdade presente. Rogério Buzzi, em que tempo estamos então?
onde estão os 144? Você conhece alguém que já encontrou, Ou já encontrou. alguém que tenha... Não tem engano nessa boca. Então. Ele pergunta, porque assim, primeiro, né, em que tempo estamos? Nós estamos exatamente no tempo em que os 144 mil a qualquer momento começam a se levantar. 2, onde estão os 144 mil? 144 mil estão esparramados no mundo inteiro. No mundo todo, né? Sabe, qualquer um que hoje está buscando, de fato, seguir a Bíblia e a Bíblia só como única regra do norma, fé e prática. Esse é o povo dos 144 mil que é apresentado e que não tem engano na sua boca, né? Você conhece alguém, já encontrou alguém que não tem engano na sua boca? Eu posso garantir que, se essa não era uma realidade há um tempo atrás, hoje ela começa a ser. Nós já começamos a ver pessoas que hoje estão eliminando os enganos. Veja, no Brasil, eu até comentava aqui, né? Certo. Existe uma classe entre 18 e 24 anos que não quer saber de Bíblia. É uma quantidade enorme, que não quer saber de igreja. Quer saber de Bíblia. Certo. Porque, né, se machucou com igrejas e tal. Esse povo é o povo que está buscando eliminar todos os enganos. É um tempo onde nós temos, né, o privilégio, lembre-se, dos 144 mil diz, não estão contaminados com mulheres. Espera aí, então, diz porque são virgens. Agora eu pergunto, não estão contaminados com mulheres porque são virgens, é porque eles não casaram? Não. É porque eles não estão contaminados com igrejas. Porque as igrejas têm... Mulher é igreja em profecia. Certo. Né? As igrejas têm contaminado muita gente. Sim. A contaminação que Deus apresenta aqui não tem engano em sua boca. A contaminação é o engano. Entendeu? É a contaminação espiritual que está falando aqui. Lembre-se, o Apocalipse é simbólico. Né? E aí, alguns perguntam, inclusive, sobre a literalidade. Até está lá, ó, né? Oséias, lá, 144 mil são literais. O Giovanni, com certeza, são literais. Simbólico. 144 simbólico. Veja, eu não tenho luz sobre esse assunto e não posso falar. Né? Não saberia dizer se são literais ou simbólicos. Agora, se Deus me permitisse uma opinião, eu diria assim, hoje, certo. Apocalipse 7, simbólico. Apocalipse 14, literal. Há uma coisa aí que uma divergência ali. Eu gostaria de mostrar em algum momento isso, porque eu entendo que haverá um grupo que estará com os 144 mil e haverá um grupo que estará entre os 144 mil. Esse é o ponto divergente aí que muita gente talvez não tenha atentado. Mas também é um estudo. Eu não diria, né, não seria taxativo com isso. Olha lá, Isaac Silva. Indonésia, o tsunami não atingiu os cristãos verdadeiros. Boa noite a todos. Você viu? Indonésia, foi a questão do tsunami que eu falei. Então, provavelmente deve ser verdadeira essa história. Eu escutei um boato aí. Segundo casamento é abençoado por Deus? Oi? O segundo casamento é abençoado por Deus? Eu vou me permitir não responder essa pergunta, porque eu confesso para você, nós teríamos que ir longe para responder isso aí. E eu confesso para você, é muito relativo isso. Eu já vi muita gente falar, Deus não abençoa o segundo casamento. Cuidado com isso. Porque é um fio tênue, né? Porque eu também não gostaria de entrar assim, sabe, dizendo... Né? Eu colocaria apenas um exemplo. Veja, Deus abençoou o casamento que foi fruto de assassinato de Urias. Sim. Dali nasceu o rei de Israel, Salomão. Então eu tenho um certo cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, né? Então, Kleber Oliveira. Boa noite, Kleber. Eu sou o Kleber que morada Nova Ceará. O Kleber Oliveira. Beleza, Kleber, como é que tá? Silmara Polaca, boa noite. Boa noite. Só esses, Márcio. Eu quero agradecer imensamente os seguidores do Rogério, os nossos seguidores. Você que está aí, colocou a sua pergunta. Não sei se a gente conseguiu responder todas aqui, mas eu quero agradecer de coração. Deixa a sua pergunta ali. Semana que vem tem de novo. Mas eu quero que você dê um like lá. É like que fala, né? Aqui? Ative o sininho aqui, se inscreve. É que a gente fez um negócio aqui que faz assim, ó. Eu faço aqui, o Márcio faz tic-tic-tic pulsando ali. Nós estamos aprendendo aqui ainda para levar a palavra de Deus. Porque nós queremos ser aquele que fala lá no começo e de levar a palavra de Deus. E também queremos ser esses últimos aqui também, né? Queremos ser os que serão salvos. Então, nós seremos salvos, queremos ter galardão também. Eu tenho certeza que você também. E para você fazer isso, compartilha isso aí, rapaz. Compartilha isso aí, mulher. Mostra pro teu marido, né? Porque tenho certeza que isso aqui edifica
edifica mesmo. Vamos lá. Tem mais gente aí? Carlos Bruxel. Olha, tem mais gente lá. Carlos Bruxel, Deus abençoe. Silmara, Sani, boa noite. Sobre a igreja, você quer dizer que não precisa de igreja? A primeira coisa é entender o que é igreja, né? Certo. Veja, você pode... Quando você falou ali... Claro. Veja, então deixa meio que... A palavra de Deus diz claramente, né? Não estão contaminados com mulheres. E mulher em profecia é igreja. Isso certo. Não há menor... Então, por quê? Mesmo caso, veja que nenhuma das cartas do Apocalipse diz: tenho, porém, contra ti tolerares Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, né, que ensina o meu povo a comer do sacrifício da idolatria. Quem é Jezabel? Jezabel é uma igreja. Ou Jezabel já morreu. Será que Jezabel Será vai que é uma Jezabel? Não. Então Jezabel é a igreja. Jezabel é a igreja católica apostólica romana que tem ensinado as pessoas a comer do sacrifício da idolatria. E nós falávamos do ecumenismo. Certo. Então tenho, porém, contra ti o ecumenismo, porque você está se juntando a Jezabel e ela está ensinando a comer do sacrifício da idolatria. Ou seja, né? Muitas igrejas estão se corrompendo completamente por essa união. Olha só para você ver que coisa absurda. Certo. A igreja luterana. A igreja luterana nasceu sob o nome de Lutero. Certo. Lutero que foi protestante. Não houve quem protestou mais contra o papado do que ele. Lutero, Se Lutero visse o que a igreja luterana fez agora através dos seus líderes, unindo-se ao papado, ele pularia daquela tumba lá e ele entraria dentro de tirem o meu nome dessa placa aí, que eu não aceito mais isso. Exatamente. Você entende? Entendo. Terrível. Não sei se você sabia, houve um grupo lá dos montes do Piemonte, eles foram dizimados pelo papado. A famosa batalha, entre aspas, que foi uma carnificina, não teve nada de batalha, da batalha de São Bartolomeu, eles mataram 120 mil numa noite, entre homens, mulheres e crianças. Nossa. Homens, mulheres e crianças. Esse povo que morreu de forma infame, e o céu vai cobrar, um dia vai cobrar essa morte. Para você ter ideia, quando o mensageiro chegou e falou para o Papa que tinham matado todos esses povos, criança, inocente, mulher grávida, jovens, tudo, o Papa ficou tão feliz que eles foram para a capela cantar o Te Deum. Foram cantar, ó Deus, glória te damos. Sim. Para pensar no que é isso. Loucura, né? Hoje, a liderança desse povo se uniu ao papado e foi pedir perdão ao Papa, eu não sei do quê. Então, veja, isso é o que está acontecendo. Então, é dessa igreja que falamos. Não é das igrejas que tem a verdade, meu irmão. Que são raríssimas, convenhamos. Sim, nós sabemos. Mas Deus nos livre de acabar as igrejas que falam da verdade. Porque, assim, na Bíblia fala de igreja, de ajuntamento. Sim, você pode ser a igreja e querer pertencer a uma igreja. Mas assim, na Bíblia, me permita, não. Na Bíblia fala de igreja, para e pensa. No deserto, igreja. Moisés construiu o quê? Um templo, um santuário. Então não existe como você não ir em uma igreja e estar congregando. Você precisa desse amontoado. Eu creio que você precisa disso. Precisa congregar. Né? Exatamente, congregar. Você precisa congregar a verdade. Porque assim, senão a gente vai partir para um viés, daqui a pouco vai estar se auto-batizando. Daqui a pouco você vai estar se eu não vou falar julgando, você vai se achar igual um pregador falou aí nas redes sociais, que eu sou mini Cristo. A questão... Então tem que tomar muito cuidado. Você precisa de cobertura espiritual. Você não tem... vamos lá. Não, só para... A questão é assim, porque na verdade assim, ó, a pergunta deles é fato, veja bem, fato. Certo. Né? Quando a Bíblia fala de Jezabel, está falando de uma igreja. Quando fala dos 144 mil que não estão contaminados com igrejas, é disso que tem que entender. Quando o Apocalipse fala de Laodiceia, diz, tu dizes, rico, enriquecido e nada tendo falta, e não sabes que é o miserável, pobre, cego e nu. Isso. Quem dera foras frio ou quente. Então Deus está dizendo o seguinte, peraí, se for para você ir numa igreja morna,
Isso. Se for para você ir numa igreja que te ensina a pisar os mandamentos da lei de Deus. É disso que tem que ficar muito claro. Isso. Nem vá. Vamos Nem ser vá. muito claro aqui. Entendi, Não eu vá. entendo a tua colocação. Por quê? Estão ensinando o sujeito que está lá no mundo, no mundão. Certo. Ele está lá, ele tem chance de a qualquer momento ser chacoalhado por Deus e ver que ele está numa situação muito terrível. É o frio. Quem dera fora frio. Sim. Agora, o sujeito que está na igreja esquentando o banco, o sujeito que está na igreja que não participa, sabe, que não prega, que não, sabe, esse sujeito morno é o que Deus diz. Ele não diz que vai vomitar o frio, não. Sim. Ele diz, eu vou vomitar o morno. É dessa igreja que falamos. Essas igrejas. E Jesus foi específico. Sim. Ele disse, virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Sim. Então, assim, Cleberson, a gente não pode ter medo de dizer para as pessoas. Veja, todos que rejeitaram a Cristo na época, que seguiram a igreja, a instituição, vamos colocar assim, a Sim. instituição, gritaram crucifica-o. Sim. Entende? É dessa igreja que falamos, essa igreja corrompida, Isso. essa igreja que corrompe, essa igreja que cria um pseudo-cristão, essa igreja que cria... costume que cria Essa igreja que cria, vamos ser mais específicos, Coloca- essa igreja que cria cristãos que vão para a igreja pensando que a igreja é um banco para dar dinheiro. Isso. Ele não vai lá para ter um encontro com Deus, ele não vai lá, ele vai lá porque ele quer dinheiro. Então ele vai na igreja que promete dinheiro. Certo. Se você der teu carro velho, você vai ganhar um novo. É para isso que ele vai. Então Isso. é essa igreja que Deus porque tem em Apocalipse também vai falar. Nós vamos falar em Apocalipse que tem uma igreja que ele vem buscar. Ah, bom. Tem uma lá, não tem? Tem uma e lá. ele mostra quem é. Né? É, ele fala qual que é a igreja que vai buscar. Então, vai vir buscar uma igreja. Não vai? Vamos lá, vamos continuar aqui, Aí, ó. dando as considerações dos nossos internautas. Carlos Bruchel, tá aí, tá respondido. Podcast maravilhoso, Kleber. Vocês são de qual cidade? Nós somos em Cascavel, Paraná aqui, tá, Kleber? Kleber Oliveira ali. Martim? Esse é outro argentino. Ó. Ó, Martim... Martin Strauss, Salulos. Saludos. Esse é outro argentino. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Essa é a Legal. igreja. Perfeito. Legal. Excelente explicação, Deus abençoe vocês. Admilson, amém, irmãos, excelente podcast. Esse é um guerreiro fantástico, É? esse aqui, né? Esse é... Admilson, né? Aham. Admilson. Então, o Papa com lágrimas de crocodilo nos olhos disse: essa noite a Igreja Católica deu um golpe fatal na heresia. Mataram 70 mil inocentes em uma noite. Vão pagar Tá aí. caro pelo... É a história. Tem mais alguma coisa, irmão, lá? Não? Deus abençoe, então. Vamos ver que hora que é aqui. Tá bom, né? Manda, eu acho que falta 10 para as 10, eu acho que Tá bom. hoje já foi. Nós vamos falar sobre a igreja nos outros podcasts, qual que é a igreja que vai vir buscar, e vamos falar também ali dos... Quer continuar o 144? Que a gente falou? Nós vamos ter que continuar, terminar, né? Vamos Acho ter que que vale a continuar pena. aqui. Eu quero já agradecer a tua paciência e o teu tempo, tá? Tá. Então, porque tem que ter paciência aqui para aguentar eu aqui e o Márcio, né, Márcio? Lucinei Teixeira. Jesus é o dono das igrejas, Apocalipse 1, castiçais de ouro, então temos que ir à igreja de Cristo. Mas concordo com a última colocação do Varão, aí devemos ter cuidado com as igrejas que seguimos. É isso. É isso aí. Márcio, eu tô legal aqui. Dê suas considerações finais, meu irmão. Fala aí, Não, ó, olha para aquela câmera e chama esse povo aí, Não. ó, pelo amor de Deus. Na verdade, né, você dizia como é fácil hoje para pregar o evangelho, né? Aham. Jesus deixou muito claro o seguinte: ide e fazei discípulos, Certo. ensinando o que você tem ensinado. Certo. Então, a regra de Cristo é simples: discípulo faz discípulo. Isso. Não há um só cristão que não nasça missionário. Se você não está pregando, missionário, quando eu digo, não é o missionário que vai, não. Não é itinerante, né? Missionário tem uma missão. Sim. Tem uma missão. Todo cristão nasce missionário, ele tem uma missão. Essa missão é levar o evangelho. Certo. Veja, hoje é tão fácil. Você pega, por exemplo, um podcast desse, né? Se a pessoa, veja, de graça recebeste, Uhum. de graça dai. Legal. Se você recebeu de graça, o teu papel é levar de graça. Certo. Custa compartilhar para 10 pessoas? Não custa. Não custa. É o trabalho que tem que fazer, né? Veja, olha o custo que tem, não digo nem eu, não. Vocês aqui, olha o custo que vocês têm para manter. Então, assim, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos ouvirão um dia, faça a sua parte. Não custa.
né? Distribua. Mande para as pessoas, mande para os amigos. É um clique. Mas o amigo não gosta. Viu? Eu te asseguro uma coisa. Vai chegar um momento, ele está muito próximo, em que alguém chorando, pode ser teu pai, teu irmão, tua irmã, vizinho, muitos, chorando, vão chegar um dia para você e dizer, você sabia e não me disse nada. E agora eu estou perdido. Então, hoje, o verdadeiro amor se manifesta nisso. A pessoa não gosta, é melhor você ter a inimizade dela hoje, para poder vê-la salva amanhã, do que tentar manter uma política de boa vizinhança hoje, de quem diz, não vou falar para não arrumar problema, e amanhã ter que olhar dentro dos olhos dela e vê-la perdida por toda a eternidade. Não vale a pena, acredite, tá? Pregue a palavra, leve para ela. Não quis mais, brigou com você, pronto. Aí você fica quieta e é hora de orar por ela. Lança o teu pão sobre as águas. Não retire tuas mãos, porque por muitos dias ainda permanecerá ali. Jogar o pão na água, você vai olhar, o pão vai embora, molhado, daqui a pouco os peixinhos começam a comer. Esses são aqueles que virão um dia e serão, quem sabe, estrelas na tua coroa, tá bom? Que Deus te abençoe muito e faça o trabalho para Deus, tá bem? Eu também quero agradecer o Márcio, o Rogério novamente. Márcio, muito obrigado, Márcio. O Márcio está aí. Deus abençoe a cada um que ouviu ou ouviu um pedacinho. Ou você que vai ouvir, manda. Não deixe de fazer o que o Rogério pediu aqui. Eu também peço encarecidamente. Dê um joinha lá. Estamos no Facebook também. Dê um joinha lá no Facebook também, que você vai estar fazendo, vai estar ajudando o podcast aqui e vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai estar aprendendo um pouco mais também, ajudando nos ensinar, e nós estamos aprendendo também um pouco mais, tá bom? Eu quero agradecer também a minha esposa que está em casa, agradecer porque se a gente está aqui é porque tem alguém sempre por trás. Deus abençoe a cada um, ao pastor também que entrou em contato aqui, Deus abençoe a todos que estão ouvindo. E até segunda-feira que vem, e o programa é Eita Glória!